vamos nós. Eu acho muito linda essa história, né? De um sonho e de uma paixão foi tomando um coração depois do outro e a coisa foi acontecendo. E lá se vão 14 anos, né? 13, 14 anos de história na educação, né? E esse processo, né? Eu acho muito lindo no caso de vocês, porque ele é muito permeado por valores, pelo menos essa é a minha impressão, e a verdade foi o que atraiu realmente a nossa conexão. Eu acho que a gente tem valores comuns, né? E fazer uma educação baseada em valores deixa a Leaders School um projeto muito diferenciado, no meu olhar. Então, eu vejo que, assim, como escola é um negócio, né? É um negócio, precisa dar retorno financeiro, as empresas precisam ter lucro, né? Muitas vezes eu percebo que as escolas se perdem nisso, em busca do lucro, ficam correndo atrás daquilo que os pais querem, ou do que a demanda quer, né? E se perdem nos seus próprios propósitos e valores. E eu vejo que essa parte é uma parte muito forte na Líderes. Por outro lado, algumas outras iniciativas são muito voltadas para o ser humano e acabam se desconectando da realidade do mercado. E aí trazem propostas que depois a pessoa fica com um pouco de carência, talvez, de alguns conteúdos, porque elas falam, não somos conteudistas, e às vezes falta conteúdo na hora que a pessoa se vê ali diante, por exemplo, de um Enem, de um vestibular, de uma coisa assim. Então, quando a gente encontrou a Líderes, essa comunhão, esse encontro, essa conexão entre valores e a preocupação com o conteúdo também, com o que a banda toca, sim, ainda temos Enem, vestibular, ainda temos isso, né? Então, essa conexão entre as duas coisas foi o que realmente ganhou meu coração como mãe e como psicopedagoga, como, né, uma profissional da educação também, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso com relação ao ensino médio, mais especificamente, que essa é a nossa grande novidade, né? A gente está abrindo na Leaders School, vocês viram como eu me sinto dentro já, né? A gente está. O ensino médio, né? Então, eu acho que mais do que nunca essa é uma preocupação dos pais nessa fase, né? Então, fala um pouquinho para a gente disso, como vocês veem isso, né? Essa conexão entre os valores muito fortes, mas a demanda que a gente tem também de como a coisa está colocada no mundo. Como é que a gente concilia isso tudo? Como é que vocês conseguem fazer isso, hein? Os valores, eles são a base mesmo da escola, quando você diz isso. Eu fico muito grata de transparecer esse resultado para você também como mãe, Isa, porque o trabalho em valores humanos, com as virtudes do bem, da paz, do amor, da gratidão, do respeito, não é um trabalho visível a curto prazo, né? Talvez seja mais visível um assunto abordado aí de história, geografia ou ciências, né? Mas tratar da alma da criança, né, da alma do adolescente, é um trabalho dia a dia que a gente planta, né, a semente e vai regando. E ela demora um pouquinho para mostrar que ela está realmente se desenvolvendo. E, de repente, quando a gente vê, o broto está ali, né? É tão bonito isso. E é claro que toda escola tem também, como você bem comentou, sua obrigação enquanto deixar esse aluno preparado para o mundo lá fora, né? Para a sociedade, para as exigências que estão aí batendo na porta. O que nós fazemos sempre, eu e o Carlos, né? Nós sempre estamos estudando e discutindo o que é o mundo de hoje, ou seja, né, o que esse mundo do trabalho, o que esse mercado, o que essa parte de retorno desse aluno para a sociedade está, neste momento atual, precisando, demandando, porque cada vez mais a sociedade tem se transformado e transformado as suas demandas, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com esses valores que são essenciais e atemporais, né? Porque sempre vai ser necessário uma pessoa ética,
no trabalho, sempre. Tem coisa que não muda, né? Que não cai de Não moda, muda. que não é fase, que não é, né? Depender. Ah, não, depende da sociedade. Não, o respeito é sempre, né? É sempre. Qualquer lugar, em qualquer lugar que a criança, o jovem, o adulto estiver, ele vai precisar desses valores bem fundamentados no seu dia a dia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar transversalmente, desde o berçário até o ensino médio. Não pode deixar de ter na escola, porque a gente faz o que a gente pratica todo dia, né? Então, se eu estudo e pratico ética na minha escola, respeito, atitudes pacíficas e amorosas e respeitosas, isso cria um hábito em mim. E eu vou automaticamente ser uma pessoa mais coerente lá fora. Ao mesmo tempo, esse mercado, esse mundo, essa sociedade, né, hoje a gente tem aí a tecnologia na frente no mercado, que há poucos anos atrás não existia quase nada, né? A gente só falava em, quando eu for para a faculdade eu vou fazer aqueles cursos clássicos, né? E hoje tem tantas profissões que a gente nem sabe quantas, não dá nem para nomear. Né? Então, a gente também está sempre atento a isso. O Carlos é uma pessoa muito antenada a essas demandas da sociedade atual. Ele está sempre buscando, estudando e pesquisando e trazendo isso para dentro da escola, para a gente ser tradicional nos valores, mas atual para a demanda da sociedade, né? Eu acho que essa é a grande chave, estar sempre com o pé no chão ali dos valores, né? Mas com a cabeça aberta e olhos bem abertos para que o que a gente precisa, né, na sociedade, qual é o tipo de habilidade e competência que esse mundo está precisando hoje também, em relação ao mercado de trabalho, né, que é algo construído desde a base. Falei direito, Carlos? É isso aí, falou, e não, assim, né, e é um momento muito bom dessa discussão nossa, até porque nós estamos passando por uma grande transformação, né? Nós estamos entrando no século XXI, cada vez mais nós estamos ouvindo sobre a questão de inteligência artificial, como a inteligência artificial vai interagir cada vez mais conosco, os algoritmos aí de Google, da internet, cada vez nos oferecendo coisas somente dentro dos nossos interesses, ou seja, nos alienando um pouco também, porque nós deixamos muitas vezes o radar de outras coisas. Então, a ética, a moral, os valores, na inteligência artificial, no algoritmo, é uma coisa que será muito demandada ainda, está só engatinhando no século XXI. Então, quando nós pensamos em ensino médio, nós pensamos também em quê? Num cidadão pleno, naquele cidadão que ele terá na sua vida a oportunidade de crescer, a oportunidade de estudar em um ambiente que seja conectado com a realidade do século XXI, mas também da importância que ele tem na aplicação dos valores, na aplicação dos valores pessoais que estão cada vez mais demandados. Né, Isa? A cada dia mais, nós sabemos que as empresas elas estão trabalhando de forma mais orgânica, e esse orgânico está buscando o quê? Está buscando pessoas. Né? Os RHs da vida, não se trata mais a pessoa como recurso humano, não é mais um recurso, é um departamento de pessoas, porque cada vez mais as pessoas é que estão fazendo a diferença nas empresas. Como eu e a Vânia fazemos a diferença na Leader School. Né? É um casamento também profissional, um casamento de valores, de essência, ela na área da pedagogia, querendo empoderar as crianças, e eu do outro lado, sabendo que o empoderamento dessas crianças tem que ter um norte, tem que ter uma direção a seguir, para que essa criança se torne um adulto empoderado para a vida e que ele tenha uma empregabilidade, que ele tenha uma vida, né, plena. Perdemos o áudio, voltou? Eu tô te ouvindo. Eu tinha perdido um pouquinho. Para que esses adultos, para que essas crianças se tornem adultos empoderados na vida, não era isso? Parei aí. Exato, isso. E com o norte a seguir.
Uhum, com o norte a seguir, eu tinha perdido o final. É isso. Eu acho tão importante a gente falar nisso, porque a gente, quando fala de valores, às vezes as pessoas têm a sensação que a gente está se distanciando do mundo como ele está e das demandas do século XXI. E não é, é o contrário. Na verdade, as demandas do mercado cada vez mais aproximam, como você falou, as pessoas, né, do resultado. A gente tem resultados porque investe nas pessoas. As pessoas já entenderam isso, as empresas já entenderam isso, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E quando a gente fala de uma escola que cuida das pessoas, de uma educação para a vida, e não só de uma educação pro vestibular, pro Enem, para a faculdade, mas de uma educação para a vida, né? Com foco também nos conteúdos, porque a gente não pode, né, deixar de lado, é assim que a banda toca, né? A gente tem um resultado muito mais concreto, né? Um resultado muito mais completo também, né? Porque a gente consegue ter uma entrega que atenda o mercado e a pessoa na própria vida, e o mercado de uma maneira também concreta e completa, porque quando eu entrego para o mercado também uma pessoa só cheia de conteúdo, eu tenho aquele médico que sabe tudo, mas que é um grosseirão na hora de atender, né? Ou aquele super profissional maravilhoso na empresa, mas que dá um maior problema com a equipe, porque não tem o trato com as pessoas, não sabe se relacionar, não sabe, não é? Então a gente realmente vê que tem muitos problemas aí e que a gente ainda está vivendo, que a gente ainda está colhendo, né, do ensino só focado em testes, né, e não em pessoas. Agora me diz uma coisa, tem testes no ensino médio da Leaders School? Porque assim, também não adianta ficar falando esse discurso bonito e na hora dos testes o menino não saber, porque nunca fez prova na vida, não sabe como é que faz teste. Eu já estou aqui me colocando no lugar de algum pai que pode estar pensando isso. Me ajudem, me respondam essa parte. Como é que é isso? Isa, a gente se preocupa bastante também, né, de dar esses feedbacks ao aluno e aos pais, né, de como que eu estou indo, estou no caminho certo? Então, todo aluno tem que ser avaliado, todo aluno tem que ser avaliado, a gente se beneficia muito da avaliação, né, na vida toda. Quando alguém nos avalia, a gente tem um olhar de fora de como a gente está se desempenhando. Então, eu não acho que a solução seria abolir a avaliação, mas deixar a avaliação ou o teste mais de acordo com a realidade, avaliando a pessoa como um todo, né? E não só com prova, só com um teste e nada mais, né? A gente busca avaliar na Leaders as crianças numa avaliação que a gente chama de processual. Então, vai chegar no teste? Claro que sim, mas tem todo um processo contínuo, avaliativo, para chegar no teste. Não é só o teste, não é só a prova. A melhor escola é a que dá mais prova? Não é mais, gente. Já aconteceu isso, já foi importante. Mas hoje em dia, a gente tem aí resultados nada agradáveis, né, com a questão de só fazer prova, porque quando o aluno é só medido por prova, por testes contínuos, semana de provas, todo dia tem prova, todo mês tem prova, ele acaba sendo uma máquina automática de fazer testes, só que ele não aprendeu, só que ele não entendeu, ele só memorizou para fazer a prova, e não para ele aprender alguma coisa, né? Então, a avaliação é algo que a gente se preocupa muito. E claro que o ensino médio, que nós estamos aí inaugurando em 2023, né, e começaremos agora a fazer as primeiras matrículas, a gente está muito feliz com isso, a gente sabe que talvez ainda haja vestibular daqui 3 anos, né, quando eles forem sair do ensino médio, do 3º ano do médio. Sabemos se vai ter ou não? Tem gente que fala que vai acabar, tem gente que fala que não vai acabar. Mas, via de regra, temos o Enem, temos vestibulares com um grande leque de opções aí, que muitos vão atrás disso, né, fazer essas provas e entrar numa faculdade. Nem sempre esse é o destino do aluno, mas a maioria ainda é. Então, claro que a gente sabe disso, e antenado a essa realidade, a gente vai oferecer, né, dentro do nosso programa do ensino médio, os simulados das provas, né, do Enem, da Unicamp, da USP, enfim.
Eles terão períodos de realização dessas provas também, como uma espécie de treino, de conhecer, de perceber o que é exigido fora da escola, né? O que ele tem que saber, né? E o que eu gosto muito de fazer é a análise disso, né? Hoje, a gente pode muito bem pensar que o vestibular está do mesmo jeito do que nós fizemos há 20, 30 anos atrás. Mas, na verdade, ele mudou bastante. Hoje, as perguntas de vestibular priorizam interpretação de texto, raciocínio lógico e não memorização. Então, eu tenho que ter habilidades e competências leitoras, interpretativas, onde eu preciso saber o que eu estou lendo, ter criatividade a respeito do que eu estou lendo, criticidade, que são habilidades muito importantes que há 20 anos atrás a gente não fazia tanto isso na escola, era mais treino mesmo, né? Era só treino, só o teste. Então, pedagogicamente falando, a gente gosta muito de pensar que eu avalio o aluno todos os dias ele é avaliado, porque se no dia da prova, no dia do teste, o gato morreu, e o gato era importante para ele, a gente tem que levar essa inteligência emocional em conta. Ela tá baixa nesse dia. Então, eu não vou considerar só a nota da prova, né? Se meu aluno é excelente, esforçado, busca aprender, dá bons resultados de pesquisa, participação em aula, tira dúvidas, faz tarefas, eu avalio esse aluno como um todo, né? De repente, no dia do teste não tá legal, ele pode fazer outro, né, em outro dia e recuperar aquele momento, por que não? Isso eu lembro que aconteceu comigo na escola uma vez, no segundo grau, que hoje é ensino médio, e eu tirei 2 na prova, e eu sempre fui nerd, gente, que aquele 2 me matou, mas eu não estava legal, tinha acontecido uma situação ruim, né, na família, e eu não estava bem para fazer aquela prova. E a professora nem ligou, eu chorei em cima da prova, ela nem me perguntou se eu estava bem. Ai, que coisa, não, hoje em dia pensar num negócio desse, mas aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com ninguém, né, essa dor, a prova não é mais importante que a pessoa, não é mais importante, ela é um instrumento, mas ela não é o único, né? A prova não é mais importante que a pessoa, repete, a prova não é mais importante que a pessoa, a prova não é mais importante que a pessoa, a prova não é mais importante que a pessoa, pronto, pode continuar, só precisava fazer isso. É isso mesmo, eu acho que isso resume tudo, ela é importante, mas não é a mais importante. Tem ensino médio, tem Enem, tem vestibular, então uma coisa que eu gostei muito de ouvir quando eu conheci a proposta, né, do ensino médio, porque a gente teve uma reunião em que a gente falou sobre isso, e a Vânia e o Carlos me apresentaram a proposta do ensino médio, e eu fiquei doida, e eu adorei, e eu vibrei, e uma das coisas que eu gostei, pensando que o meu filho vai ser aluno do ensino médio na Leaders School, é que tem os simulados, tem Unicamp, tem USP, tem Enem, tem, porque ainda é assim que a banda toca. Então, assim, eu adoro isso? Não. Eu acho o melhor jeito de avaliar um ser humano? Não. Para mim, sabe como devia ser vestibular? Brilho nos olhos na apresentação de um projeto de vida. Então, a pessoa tinha que chegar lá na frente da banca e levar. Eu quero ser médico. Aí você olhar o grau de brilho dos olhos, brilhou bastante, então ele nasceu para isso, é um indício. Aí ele ia falar, eu vou ser médico porque eu vou fazer isso, porque eu gosto de gente, porque eu gosto de entender, por exemplo, a parte da genética humana, e eu entendo que é com isso que eu vou contribuir. E aí você vai vendo, se ele arrepia, brilha os olhos, que o negócio, aí você fala, opa, esse realmente tem grandes chances de ser um bom médico. Então, nós vamos ver aí se ele tem o mínimo de conhecimento, né, necessário para cursar uma faculdade de medicina. O outro vem com brilho nos olhos e fala, eu quero ser professor. Mas o professor ganha pouco. Eu nasci para isso, é um negócio assim, a hora que eu vou lá ensinar, eu consigo ensinar de um jeito que é incrível e todo mundo aprende. Tá bom, entende, gente? Tinha que ser um negócio assim. Aí a pessoa ia lá e apresentava uma apresentação, de repente, num PowerPoint, se ainda usar nessa época que isso acontecer, porque o sonho um dia vai ser assim. A pessoa apresentava um projeto de vida. Por que ela quer ser aquilo? Por que ela quer estudar aquilo? O que ela quer fazer com aquilo que ela já está ali, né, com vontade de estudar? Como ela se vê daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, não é? Ainda que a gente saiba que muita coisa pode acontecer e muita coisa pode mudar, né?
mas pelo menos naquele momento é isso que ela tem, que ela sente, que ela identifica. E daí até ali, a escola estaria fazendo o quê? Ajudando essa pessoa a descobrir quem ela é, o que ela gosta, quais são os interesses dela. Não ia ser bonito, gente? O que vocês acham da proposta? A doida já quer mudar o Enem, o vestibular, já quer mudar o negócio todo, né? Então, Isa, e é justamente nesse meio do caminho que eu gosto sempre de pensar no equilíbrio, sabe? Porque você falou do teste, da avaliação, né? Nós precisamos pensar na avaliação também, porque nós vamos ser avaliados a vida inteira. Né? Agora, o que mais me assusta nas avaliações hoje, além do volume absurdo, é o aluno não estar preparado para um feedback. Sabe, o aluno não ter essa construção emocional, essa bagagem para entender que um teste, que uma prova, que uma avaliação, que um simulado é um norteador para ele, um feedback para ele de como ele precisa, dentro de um parâmetro estabelecido, crescer. E, infelizmente, isso não é passado. Sabe, eu sou contra o vestibular do jeito que ele está hoje. Eu quero um vestibular ainda, sonho um vestibular no Brasil com a meritocracia, que tenha assim, um projeto de vida, que tenha uma apresentação de um macro projeto onde esse cara vai, essa criança de hoje, esse jovem de amanhã, vai sim com garra, vai apresentar o que ele sonha para a vida dele, e aí ele vai evoluir, mas que também ele seja medido pelo currículo dele, pela pessoa que ele é, o que ele trouxe até aquele momento. Né? Não pode se jogar tudo fora por causa de uma prova. Já está errado. Mas está errado também o processo mecanizado da prova, onde o aluno não tem um feedback, onde ele não aprende com o erro, onde ele é massacrado com esse erro dele como uma incompetência. A prova é uma punição, não é um instrumento de feedback para você saber no que você precisa melhorar. É isso que você está trazendo, não é? Exatamente, a prova... É uma desgraceira, que o povo fica tudo com dor de barriga quando fala prova, dá dor de barriga, o outro passa mal, o outro não consegue, o outro dá taquicardia, né? Aí a gente tem um monte de problema emocional porque a prova deixou de ser o que ela deveria ser, o que ela sempre nasceu para ser. Um instrumento de avaliação, isso é o nome do negócio, né? Você avalia, até aqui eu sei, daqui para lá eu preciso estudar mais, ainda não sei, não é? Exato, um instrumento de avaliação pontual, ele é parcial, ele é pontual, ele é momentâneo, é aquele momento, é como se nós tirássemos uma fotografia daquele momento, Perfeito. Não de quem a pessoa é. É um carimbo da competência ou do fracasso de alguém, né? Exatamente, então... quando se trabalha, e é isso que nós queremos sempre fazer na Leaders, quando nós trabalhamos a avaliação desse aluno, não só na prova, mas como um todo, e damos esse feedback para ele, e o que ele precisa melhorar, e o que ele precisa, e ele tem potencial para, e nós estamos do lado dele, ao contrário de uma nota baixa, ser algo que vai travar esse aluno, que vai bloqueá-lo, que vai fazer com que ele não tenha, daqui a pouco... Porque o que acontece? Quando esse aluno começa a tirar 1, 2, 3, 4 notas baixas, ele vai perdendo a autoestima. Se ele não tiver uma ajuda, se ele não tiver uma estrutura socioemocional, ele vai ficar com um trauma. E quando ele chegar no vestibular, que é um peso absurdo, aí que ele vai travar de vez. Porque ele não vai conseguir ir bem na prova, mesmo sabendo tudo, porque eu conheço, eu tenho um grande conhecido meu que a filha dele, apesar de passar anos e anos estudando, 20 horas, 18 horas por dia, para entrar na faculdade de medicina, ela travava na hora da prova, apesar de saber tudo. Por quê? Porque ela não tinha essa estrutura socioemocional, ela foi traumatizada lá atrás. Então, quando nós falamos de ensino médio, e quando nós pensamos em simulados, não é para simplesmente medir se esse aluno tem ou não capacidade, mas para dizer para ele que ele é capaz de. Então, a gente tem que inverter essa ferramenta e usar essa ferramenta de forma correta. Justificar a prova. Exatamente. Justificar a prova. É lindo isso. Nós estamos falando, então, que nós vamos ter simulado, o cara saber o que esperar, sim, nos Enems e nos vestibulares da vida, mas que o objetivo interno da escola vai além disso.
vai para o lado de desmistificar o processo de avaliação, de prova, para deixar esse cara empoderado, para saber que é um retrato pontual de um momento e um feedback do que ele ainda precisa melhorar e aprender, né? É muito especial. Ô, gente, vamos falar uma coisa agora, assim, mais direta, né? Então, a Líderes vai começar no ano que vem, ter também o ensino médio. Então, era uma escola de ensino infantil, fundamental 1 e 2, e agora, no ano que vem, vai ser também uma escola de ensino médio, né? E aí a gente está pensando uma série de coisas que vão ser realizadas, né? Vão para uma continuidade do trabalho que já é realizado em Fundamental 1 e 2, além do infantil, que vai ser continuado ali no médio. E na prática, eu queria ouvir vocês falando aqui, eu já ouvi, mas eu queria que o pessoal escutasse, né? Quais são realmente os planos na prática para esse ensino médio, né? A gente falou um pouquinho de avaliação, a gente falou um pouquinho de como as coisas vão ser, mas e assim, na prática, né? O que vai ter no ensino médio na Líderes School? Conta pra gente. Primeiramente, só queria fazer um parênteses que eu acho que essa live, quem está aqui já vai votar na Isa como secretária da Educação e futura ministra da Educação para mudar esse status quo e melhorar a situação, porque eu vi ali uns comentários no Instagram que o pessoal gostou da sua ideia, viu? Então, ai, Jesus, prepara aí que acho que você vai ter uma cadeira para inovação aí, a gente precisa ter estômago para a política, mas enfim, vai ter uma outra história. Tem que ter estômago, mas a inovação, ela fica no discurso, né, e na prática a gente demora muito para ver, né, na área da educação, né, isso se torna realmente uma realidade. É muito que a gente vê isso, né. Eu fiquei muito triste, sabe, quando eu fui para a área da educação, porque originalmente não sou, né, originalmente sou turismóloga, e depois fiz a pedagogia, a psicopedagogia, e quando fiz, eu fiquei muito triste de saber que tá tudo lá nos livros, as teorias são incríveis. E aí eu fiquei muito triste de saber que os meus professores fizeram aqueles estudos, e por que eles eram daquele jeito que eles eram, né? Não todos, eu tive ótimos professores também, mas tive professores extremamente tradicionais, assim, que, puxa, mas estava lá, estava escrito lá um tanto de coisa boa, uma pena, né? Mas tudo bem, é bem isso que você falou, às vezes demora um pouco para entrar, né, na prática, o que vem de inovação. É verdade. Atualmente, a gente tem na legislação brasileira o novo ensino médio, que é uma lei fresca aí, e que traz realmente um olhar novo para as escolas velhas, né? E como a gente vai abrir o ensino médio, então a gente é uma escola que vai ser a escola nova com o ensino médio novo. Né? E dentro dessa legislação, há uma abertura para a inovação bem importante. Então, por exemplo, o ensino médio ele não precisa mais ter a todas as disciplinas fragmentadas, que é uma coisa que realmente sempre me incomodou muito. Por que ciências e geografia não tá junto? Porque está falando a mesma coisa. Por que eu separo tanto em áreas, né? A física com a química e com a biologia. A gente é um todo, né? A gente tem química no corpo, né? A gente precisa da física para a gente se movimentar. Por que são disciplinas separadas, né? Então, a gente está se beneficiando muito dessa nova legislação para a gente realmente fazer mais sentido no ensino médio para as crianças. Então, realmente conectar as áreas que são realmente conectáveis, né? E levar os nossos alunos a aprender a partir de projetos. É um resgate, na verdade, né? Porque a gente tinha tudo junto, separou para tentar entender, apenas didaticamente, mas foi um cartesiano tão potente que o negócio separou de um jeito que nunca mais juntou. Graças a Deus, agora estamos pensando em juntar. O que eu vejo de maravilhoso nisso é o que você falou. Nós não vamos ter que voltar para algum lugar ou buscar um novo lugar, porque nós ainda não tínhamos o ensino médio. Então, nós já vamos nascer um ensino médio novo com essa visão nova, sem precisar ficar mudando, transformando tudo. Então, já vai começar no novo, né? Isso é um diferencial muito especial, né? De não precisar se adaptar, não vai ter um monte de gente tentando fazer alguma coisa que ainda não sabe qual é que é, porque já vai vir com esse DNA novo, né? Muito lindo isso.
Sim, sim. Então, isso é bem importante, né, Carlos? Porque aí a gente vai realmente poder colocar em prática tudo o que é possível dentro desse novo programa de ensino médio do nosso país, né, que é uma lei nacional, e que é muito bacana mesmo, porque aí o aluno pode escolher algumas disciplinas, né, que ele já desenvolvendo o seu projeto de vida, que a gente começa no 9º ano, nosso aluno do 9º ano está desenvolvendo o projeto de vida dele já, ele tem uma disciplina só para isso, para ele gente, se autoconhecer. Esse negócio que eu estava falando, tá vendo? Já acontece. Já tem no 9º já. Deixa eu falar para ele já entrar no ensino médio sabendo. Anota esse nome, hein? Thalita Damasceno está pedindo emprego na Líderes, viu? Opa, manda currículo. Tá lá no YouTube, @leadersschool. Eu quero um emprego na Líderes, dando risada, brincando, mas é uma querida. É isso aí, manda currículo pra gente, lá tem o contato @leadersschool.com.br lá no site. Anota, gente, que eu vejo. contato @leadersschool.com.br, muito bom. Ela tá dizendo, adoro. Eu tô brincando, eu sou do Piauí. Quem sabe? E a Tamara, de Curitiba, já perguntou se tem franquia em Curitiba, porque ela queria uma Leaders School em Curitiba também. Tamara Simons é uma seguidora antiga, querida, que já foi em palestra presencial em Curitiba. Na época, ela estava morando num estado bem distante, que eu já não lembro exatamente mais qual, mas era mais para o norte do Brasil. E foi na palestra em Curitiba, foi muito especial, uma querida. Ela também quer uma escola dessa em Curitiba, olha que coisa boa. Mas o Carlos ia falar alguma coisa também sobre eu ia falar prática. Isso, justamente, aquele sonho seu de não termos mais provas e sim apresentarmos um projeto, né, para saber se a pessoa está com brilho nos olhos para então merecer entrar numa faculdade de medicina. Se esse sonho seu virar realidade no nosso país, o bom é saber que a Líder já estará preparada para isso, porque nós trabalharemos com esse projeto de vida, né? E principalmente ele começa no 9º ano, e a nossa ideia é que no ensino médio ele trabalhe com esse projeto vá crescendo, vá se desenvolvendo, para que ele possa, então, se nortear por ele, a aprendizagem por ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, se chegarmos lá e já tivermos essa opção, ele já vai poder ter um projetinho embaixo do braço ali, que ele trabalhou 3 anos para fazer essa entrega. Né? Então, nossos sonhos, mais uma vez, estão conectados aí também. Sempre, né, gente? É incrível, né? Eu fico impressionada mesmo, de verdade, como a gente vai na mesma linha de raciocínio, né? Ó, tem a Fabiana pedindo a franquia em Natal também, viu, gente? Vocês podem já ir aprimorando esse negócio aí, porque o povo quer no Brasil inteiro esse modelo de trabalho. Ô, gente, mas é lindo de viver. Eu estou muito feliz de fazer parte disso de alguma maneira, assim, de dar vez e voz para essa novidade tão potente, né, que é o ensino médio na Leaders School. E, assim, eu espero de todo coração que seja o início de um trabalho muito, muito, muito promissor e próspero, e, assim, eu quero dizer, de vida longa, porque é uma iniciativa que enche meus olhos, meu coração, de esperança, sabe assim? Há esperança. Quando eu olho para o que vocês propõem, para o que vocês já fazem na Líderes hoje, né? Então, se vocês já fazem no infantil, no fundamental, e farão também no médio, né? Meu coração se enche de esperança. Eu falo, há esperança, nem tudo está perdido, existe ainda alguém com um olhar sério na educação, sabe? E para a gente ir puxando aí as palavras finais, né? Vou fazer as minhas, depois quero ouvir as de vocês, né? Eu queria trazer uma situação vivida hoje. Hoje a gente estava num grupo presencial falando sobre escolas e eu ouvi coisas que eu me impactei negativamente, porque está pior do que eu pensava, a realidade dentro de algumas escolas muito boas, né? Muito bem conceituadas,
e assim, bem grave mesmo, e as pessoas dizendo do quanto as escolas têm optado por se abster das situações que acontecem com os alunos, né? Então, as coisas vão crescendo e vão ampliando e vão piorando, e a escola fica com medo, né, de se meter, de meter o bedelho, de chamar a família, ou acha que é só da família, chama a família só para empurrar para a família a coisa da decisão, né? E aí, eu contei uma coisa da Líderes, eu falei, olha, esses dias eu estava com a diretora da Líderes e ela estava me falando que chamou um aluno que teve um comportamento inadequado com o outro e falou, aqui dentro, tudo que você fala também é responsabilidade minha, também diz respeito a mim, né? E a gente agora vai precisar entender como é que nós vamos reparar isso aí que aconteceu. O que você acha que a gente pode fazer para isso ficar bom? Né? E aí elas ficaram tudo assim, me olhando como se eu estivesse contando um caso meio extraterrestre, né? Porque uma escola que a gente tem as pessoas chamando para si a responsabilidade, não aquela que não é sua, mas assumindo a sua, como escola, né? Porque a gente sabe que tem uma que é da família e que não tem jeito. A escola nunca vai dar conta dessa, né? E nem a família vai dar conta do que é da escola, não é essa a ideia. Mas quando a gente tem cada parte chamando para si a responsabilidade que é sua, gente, aí sim, né? Aí sim a gente vê uma coisa potente acontecer na vida das crianças, né? E eles ficaram tudo meio assim, eu falei, gente, é escola assim que a gente tem que procurar, sabe? Uma escola que compre com a gente, né? Que abrace com a gente a missão de educar vidas, né? De encaminhar vidas. Então, assim, mais uma vez, quando eu tô aqui, né, eu vivo a realidade Líderes, eu sou mãe Líderes, eu sou parceira Líderes, eu compro as ideias da Líderes de um jeito muito bonito, porque combina muito com o que eu acredito, e aí a hora que eu boto o pezinho para fora, a hora que eu olho e fico sabendo o que está acontecendo fora, eu fecho ainda mais com a Líderes. Então, assim, eu queria terminar contando esse depoimento de hoje, que aconteceu hoje, em relação a escolas aí, e dizer que, assim, é muito incrível ver a forma como vocês abraçam a missão de educar. E verdadeiramente, vocês são educadores. Eu fico muito feliz por isso, muito feliz de fazer parte disso de várias formas. Quem quer dar as suas palavras finais? Que bom, que bom. Eu fico muito feliz de saber que você lembrou dessa história, né, que eu te contei aí rapidamente sobre essa questão de colocar esse aluno como protagonista, né, também de soluções, e a gente está junto, né, fechar com o aluno, isso é importante, né, a escola fecha com ele fez uma coisa errada, mas ele tem um apoio, porque ele vai reparar e a gente está junto para reparar o problema, né, porque é nossa responsabilidade, né, entrou aqui, é tudo nosso, né, é nossa escola, então, realmente, a gente ganha grandes amigos, nossos alunos confiam na gente, né, sabem que a gente vai trabalhar pela justiça, né, pela paz, e que para que todos fiquem bem, né, da melhor maneira possível. Então, é uma questão que a gente acaba gerando confiança, né, não adianta só agradar o desejo de alguns e não ter confiança, né. Eu acredito que, assim, minhas palavras finais para todas as crianças, mas em especial nessa fase que hoje a gente está conversando dessa adolescência um pouco mais madura, que é o ensino médio, né, que eles começam a adolescência aí no Fundamental 2, mas ainda muito imaturos, e no médio um pouquinho mais de maturidade. Não significa que eles estão prontos para tudo, para encarar tudo sozinhos, eles precisam de apoio. Você contando a sua história, de situações aí que você ouviu. Eu me lembro muito de uma aluna que eu recebi de ensino médio há muitos anos atrás, com falhas no couro cabeludo muito grandes, e ela arrancava seu próprio cabelo, por causa da pressão do ensino médio. Então, ela começou a ter essa mania, né, essa patologia, de puxar, e ela tinha falhas muito grandes, uma menina linda,
linda, linda, linda. E o cabelo dela tinha tufos de cabelo, ela não tinha o cabelo todo, né? Grande parte ela tinha arrancado, né? Tava com antidepressivo, com psiquiatra, e até que a mãe tomou coragem de trocar ela de escola e veio pra gente. Então, precisa prestar atenção, né, nos sinais, assim. Então, quando ela chegou e a gente deu conta desse problema e falou assim, olha, aqui tá tudo bem, a gente não vai te pressionar, a gente vai te conhecer. Quem é você? O que você sabe? Isa, a menina era extremamente alta capacidade de QI. Ela era muito boa nos estudos, ela era muito boa nas provas, ela era muito boa nas aulas, mas ela não confiava em si mesma. Então, a partir do momento que os professores foram dando a mão para ela e falando que tá tudo bem, relaxa, fica tranquila, minha aula é fácil, sabe aquela coisa assim, você vai gostar da minha aula, aí na minha aula você vai bem, motivando, tipo, não fica com medo de mim, eu sou legal, eu sou seu amigo, eu sou seu professor, tamo junto, isso é tão importante, tamo junto. E essa menina curou, o cabelo começou a crescer de novo, ela nunca mais arrancou o cabelo, né? Ela começou a sorrir, começou a querer ir para a escola e feliz, porque foi prestada atenção nela, sabe? E não só realmente na pressão do conteúdo, mas foi prestada atenção nela primeiro. É a prática de que a pessoa é mais importante do que a prova, né? Exatamente, na prática é isso, e a gente fica tão feliz, né, de ver um resultado quando a gente está bem, a gente vai bem em qualquer coisa, né, não adianta ir para o trabalho sem gostar do trabalho, porque você não vai render, daqui a pouco seu chefe vai te mandar embora, você tem que estar bem para você ir para o trabalho, se você não está legal e está forçado, você não dá resultado, e por que a gente quer que o aluno dê, né? Ele não gosta da escola, mas ele tem que estar lá porque aquela escola é forte. Tem um slogan de escola forte, eu pago caro e ele vai ter que aguentar esses 3 anos de sofrimento, né? Para ele chegar em algum lugar. Por que isso? Não sei, acho esquisito. Eu acho desumano e muito deseducador também. E aí, Carlos? Bola sua. Bola minha. Nossa, que responsabilidade. Fechar. Bom, eu penso, Isa, cada vez mais, né, ouvindo tantos casos, tanta coisa que nós já vivemos nesses anos com crianças com educação, cada vez mais, apesar de não ter feito pedagogia, mas por vários treinamentos empresariais, por tanta coisa que eu já passei, e que a vida também ensina demais, sabe? Eu acredito muito, e a gente pratica muito na Leaders, que o erro, ele ensina mais do que qualquer lição. Então, quando nós podemos pegar uma criança que errou, ouvir essa criança como ser humano, ouvir a dor dela, e empoderá-la, e ela saber que existe um porto seguro, que existe alguém que confia nela, é o primeiro passo para um resgate. É o primeiro passo para o resgate de qualquer ser humano, mas principalmente de uma criança. E vendo esse processo empresarial e educacional, eu fico muito triste, porque eu estudo administração há muitos anos e eu sou apaixonado pela administração orgânica. E a administração orgânica, ela tem o lucro como resultado do processo e não como fim. Então, nós temos o lucro como resultado de um processo, né, e não como objetivo, melhor dizendo. Então, quando você tem o lucro como resultado, você tem que ser bom no que você faz para você entregar um resultado. E aí você ter lucro. E aí você ser empoderado, ser valorizado por aquilo que você entregou. E eu acredito nisso na vida, sabe? Eu acredito que todos nós podemos entregar algo bom. E quando nós ensinamos as nossas crianças que elas têm a capacidade de, como eu estava falando para minha filha hoje à tarde, conversando com ela, ela estava falando comigo, pai, tem hora
que eu me cobro muito, tem hora que eu me vejo tendo que entregar as coisas, tendo que entregar um trabalho, tendo que, e às vezes não está do jeito que eu quero. Eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, filha, você tem que tirar o foco da obrigação. Porque se o seu cérebro entender que você está obrigada a, você vai negar isso, isso não vai te fazer bem e você não vai aprender com o processo. Mas a partir do momento que você encarar que isso é só uma fase, que é mais um trabalho que você vai entregar para que você tenha um resultado que você espera, o seu processo ele vai ficar leve. O seu processo será leve, porque o seu corpo vai entender que você está com prazer de fazer para ter uma entrega genuína. Então, é isso que nós queremos com a educação. É isso que nós queremos que os nossos alunos saibam, que a aprendizagem leve, ela vai empoderar para a vida. E não é fragmentado. Nós não queremos um fragmento na matemática, um fragmento na álgebra, um fragmento na física. Nós queremos que o nosso aluno aprenda lógica, porque através da lógica ele vai entender o universo. E é mais ou menos isso. A partir do momento que ele não se sentir incapaz, a partir do momento que ele não for rotulado, e que nós não tenhamos uma escola rotulada, que o aluno tem que estudar 24 horas porque é muito difícil, eu não quero esse rótulo. Porque, para mim, educação não é difícil. Educação é amor, é alegria. Aprendizado é com prazer. E tudo que você aprende, tudo que você faz com prazer, você leva para a vida. E se você leva para a vida, a gente está entregando aquilo que nós nos propusemos. Ai, gente, não preciso dizer mais nada, né, gente? Olha isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente encerra dizendo isso, que a ideia é educar para a vida. E faz parte da vida passar nos vestibulares e Enems, em algumas escolhas, então a gente também vai olhar para isso, mas nunca esquecendo de educar para a vida, né? É isso que é a proposta do ensino médio Leaders School. Sim. Ai, que honra fazer parte disso, que maravilha. Queridos, gratidão sem limites. Que Deus abençoe. Obrigada. Vida muito longa para Leaders School e para o ensino médio, especificamente da Leaders School, viu? Um prazer sempre estar com vocês. Adoro ouvi-los e ouvir as propostas de vocês. E seguimos juntos, se Deus quiser. Sim, muito obrigada pelo seu incentivo. Você levanta a nossa energia lá no alto, nossa motivação. E obrigada por essa oportunidade também da gente conversar mais um pouquinho sobre educação, que é o que a gente gosta, né? Então a gente senta aqui e não quer mais parar de falar. A gente combinou menos tempo e já foi o tempo. Já foi. Porque é muito bom. Agradeço todo mundo que assistiu a gente, que vai assistir ainda. Gratidão a todos. Gente. Obrigado, Isa. Muito obrigado por tudo. Obrigado também por estar sempre nos chamando para algo mais, sabe? É um desafio muito gostoso. É um desafio muito gostoso ter você aqui, porque quando nós temos alguém do seu potencial, alguém que tem uma visão tão linda como você tem de educação, nos obriga também a entregar, a estar à altura. Então, isso é muito bom. Tá? Obrigado mesmo, gratidão sem limites, como você diz. Bom, querido. Um beijo. Adorei. Tchau, tchau. Beijo, gente. Gratidão.